Oi, estamos de volta, nossa terceira aula do Enem. Vamos lá, geografia, vamos gabaritar a geografia nesse Enem e também em outros vestibulares. Não esqueça, se você não se inscreveu no meu canal aí, ó, dá um cliquezinho, inscreve no meu canal para você estar acompanhando todas as aulas que eu vou estar disponibilizando até a tua prova do Enem. Outra coisa, quer algum vídeo, quer alguma aula de algum conteúdo especial? Coloca embaixo aí, ó, marca aí pra mim aí que de repente, né, se estiver de repente fora da minha programação, eu faço muitas vezes esse assunto, se for algo bem interessante, e aí eu disponibilizo para vocês. Não esqueça, essas aulas do Enem é para você que vai prestar a prova de graça, sem nenhum custo, tá bom, galera? Então vamos lá? Bom, primeira aulinha nós falamos sobre tempo e clima e falamos dos elementos climáticos. Aula 2, nós falamos dos fatores climáticos. E a aula 3, agora nós vamos falar dos tipos climáticos brasileiros. Perceba que eu estou colocando uma sequência, até mesmo para você não se perder nas aulas. Então, você vai assistir as aulas conforme a indicação da aula. Aula 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Porque assim você não pula nenhum conteúdo que é importante para você dar sequência ao nosso curso, ok? Então vamos lá? Quando você fala em climas brasileiros, primeira coisa que você vai ter que lembrar é que o Brasil é um país com dimensões continentais, né? O nosso país tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como nós temos uma grande área, nós vamos ter uma diversidade de clima muito grande. Nós temos basicamente 6 tipos climáticos que aparecem no Brasil, tá? Mas aí antes de eu falar dos tipos climáticos, nós vamos ter que primeiro pensar onde o Brasil está localizado na zona térmica da Terra e quais são os fatores climáticos que interferem diretamente no nosso clima, tá? Então, primeiro, lembra que nós já vimos que a Terra tem as chamadas zonas térmicas, né? Que ficou faltando aqui o Círculo Polar Antártico. Então, nós temos quem? Nós temos linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio, Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Olha o Brasil aqui, ó, lindo, maravilhoso, formato de uma coxinha, lindo e maravilhoso. Dá uma olhadinha. Perceba que o Brasil ele é cortado pela linha do Equador no norte do país, onde corta 4 estados brasileiros, né? Que seriam o Amazonas, Roraima, Pará e o Amapá, certo? E nós somos cortados ao sul, que corta Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, pelo Trópico de Capricórnio. Significa que, tirando esse pedacinho aqui, ó, do sul do Brasil, que vai estar localizado nesta zona climática que nós já vimos que é a chamada zona temperada. A zona temperada da Terra, certo? Ao passo que, basicamente, então, essa partezinha aqui, ó, do sul do Brasil está na zona temperada. Aí você começa a entender por que o sul do Brasil tem um clima tão diferenciado do resto do país, certo? Porque é a única região, predominantemente falando, não totalmente, porque tem parte da região sul que está na zona tropical, tá? Que está numa zona climática temperada. Então as características do clima vai ser diferente da maior parte do Brasil que vai estar localizado na zona conhecida como zona tropical ou zona intertropical, ok? Bom, a posição geográfica é importante para eu saber os tipos de clima? Com certeza. Você vai estudar qualquer país ou qualquer continente, primeira coisa, localiza onde que está na Terra, porque a posição geográfica que ele está localizado vai determinar basicamente qual é o clima. Isso vai influenciar diretamente no solo do lugar, certo? Nós vamos ver se o solo é mais profundo, se o solo é mais raso, se o solo sofre mais ou menos intemperismo, tem uma relação muito grande. Também vai interferir na hidrografia, se esses rios vão ter grande volume de água, se os rios vão ser perenes, correr o ano inteiro, ou se vão ser rios intermitentes, que vão desaparecer em algumas épocas do ano. É o clima que vai determinar a característica da vegetação, como que essa vegetação é, se ela é arbórea, se ela é arbustiva, se ela é herbácea, se ela é adaptada a um ambiente mais úmido ou mais seco, tá? O clima também vai interferir nos agentes externos do relevo, na ação da chuva, né, na ação da temperatura,
tá? Então, basicamente, o clima, por isso que eu comecei por ele, pelo elemento natural, é o elemento natural que interfere diretamente nos outros elementos. Então, você vai estudar as características naturais de um determinado lugar, país, continente ou Brasil, tá? Primeira coisa, localize onde ele está no mapa. Porque aonde ele estiver na Terra, diretamente vai interferir no clima e o clima vai interferir em outros elementos naturais. E é lógico que também vai interferir no modo que as pessoas vivem, tá? E também, direto ou indiretamente, na economia do lugar, principalmente em atividades agrícolas. Ok? Bom, mas quais são os fatores que interferem no clima brasileiro? Lembra que nós vimos que tem vários fatores? Vocês lembram quais são os fatores? Lembram? Olha só, nós temos vários fatores climáticos. Correntes marítimas, latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, hidrografia, vegetação. São vários fatores, não confunda com elemento, já expliquei isso para você. Não viu? Volta lá nas aulas anteriores lá. Importante vocês saberem a diferença, ok? Mas aí, que fatores que interferem? Por que alguns lugares do Brasil chove mais? Por que chove menos? Por que lugar que é mais quente ou mais frio? Tá ligado aos fatores. Então, quais são esses fatores que interferem no clima do Brasil? Ok? Então, o primeiro fator, galera, latitude, que é justamente isso que eu tô falando aqui para vocês, ó, a posição que ele está em relação à linha do Equador. Segundo fator bastante importante, altitude. As regiões serranas vão interferir no clima brasileiro, inclusive em tipos climáticos. Terceiro fator, massas de ar, certo? As massas predominantes no Brasil são massas quentes e são massas úmidas. Então, as massas de ar favorecem, de maneira geral, a elevação de temperatura e chuva no Brasil. Ah, frio. Cara, por que a gente não tem tanto frio? Primeiro que nós estamos numa posição geográfica de um lugar quente. Então, predominantemente, nós temos um clima quente. E frio no Brasil, tirando o sul, que tem uma característica um pouquinho diferente, frio no Brasil é quando eu tenho a atuação de uma massa polar, a MPA, massa polar atlântica. Então, as massas de ar, elas influenciam diretamente no clima brasileiro. E nós temos, ó, 5 massas que atuam no Brasil, que num outro momento nós veremos, tá? Outro fator muito importante é a chamada continentalidade, que nós já vimos que é a interferência do continente. Como o Brasil é um país muito extenso, nós temos vastas áreas no interior do Brasil que vão sofrer diretamente a continentalidade, ou seja, estar distante do mar, né? Então você vai ter uma variação grande de temperatura entre dia e noite. Mas também nós temos mais de 7.000 quilômetros de litoral. Então eu vou ter um fator extremamente importante, que é a chamada maritimidade, que é a influência direta do aquecimento e do resfriamento do mar. Então esses são, né, os 5 principais fatores climáticos que interferem no Brasil. Nossa, e corrente marítima não é um fator marcante climaticamente falando no Brasil, ok? Bom, mas quantos climas nós temos no Brasil? Ora, nós temos basicamente 6 tipos climáticos. Você saberia, Lê? Me dizer? Se lembra? Pensa aí. Quais são os climas? Lembra? Não lembra? Vamos lá. Ou vamos confirmar se você acertou? Vamos lá. Equatorial. Segundo clima. Agora vamos para os tropicais. Tropical úmido. Certo? Terceiro clima. O chamado tropical típico. Tá? Quarto clima. Tropical semiárido. O último tropical, tropical de altitude. Olha o nome já está dizendo tudo. E o sexto tipo climático, subtropical. Então, galera, nós temos basicamente
6 tipos climáticos. Perceba que se você analisar, olha só, nós temos 4 tipos de clima tropical. Aquilo que eu sempre falo. Esses aqui, ó, tá? O tropical úmido, o tropical típico e o tropical semiárido, o que vai mudar é a quantidade de chuva. Então, quando você fala tropical úmido, quer dizer que vai chover bastante. O tropical típico tem um período de seca e um período de chuva. E o tropical semiárido, que é o clima mais seco do Brasil. Tá? Já o tropical de altitude, ele deveria ter uma característica quente tropical. Porém, eu tenho um fator altitude que vai fazer com que a temperatura ali seja mais amena. Ok? E o subtropical, que eu falo que é um clima que, de maneira geral, é totalmente diferente do resto do Brasil, que vai aparecer justamente aonde? No sul do Brasil. Tranquilo? Então vamos lá. Gente, clima equatorial. Ai, Celilza, mas como é que eu vou guardar? O nome já te dá uma ideia aonde aparece e como ele é. Se ele é clima equatorial, galera, quer dizer que ele está na região do Equador. Ora, onde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer no norte do Brasil. Estados do norte, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, predominantemente no norte. E como que é esse clima? Se eu falar assim, poucas palavras, como é esse clima? Ele é um clima quente e úmido. Ora, por que ele é quente? Ele é quente porque ele está na região do Equador e ele é úmido porque está na região equatorial, que é a região de encontro dos ventos alísios. Lembra disso? Essa região aqui, ó, é a zona de convergência intertropical, azezite. Lembra disso, azezite? Pois bem, essa região de zona de convergência intertropical é o que vai fazer com que esse clima se torne um clima úmido bastante. O ano inteiro, chove, 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 chove o ano inteiro, ok? Esse clima tem uma característica bem peculiar do Brasil. A gente diz que esse clima é onde eu vou ter a menor amplitude térmica. O que é a menor amplitude térmica? É o lugar que a temperatura vai ficar quente basicamente o ano inteiro. Então você não vai ter o inverno rigoroso. Existe a estação de inverno, mas não no sentido de frio, mas sim de chuva, tá? De variação de chuva. Ok? Aí nós vamos para os tropicais. Todos esses tropicais, eles vão ser quentes. O que vai variar de um para o outro? A chuva. Ora, Celilza, onde que vai aparecer o tropical úmido? O tropical úmido vai aparecer ao longo do litoral brasileiro, tá? Então, se você conhece o litoral brasileiro, você sabe que é uma região que chove o ano inteiro. Em alguns lugares chove um pouco mais no verão, outros mais no inverno, mas chove regularmente o ano inteiro, certo? E por quê? Porque neste lugar sofre muita influência da maritimidade, toda a umidade que vem do mar, tá? É um lugar que a variação térmica vai ser menor. Então você fala, nossa, como é que é o clima do litoral do Brasil, né? Ora, o clima do litoral, ele vai ser um clima quente e também úmido. Aí você fala, mas ele é quente e úmido como o equatorial? Sim, só que de maneira geral, a umidade do clima equatorial é maior. O clima equatorial é a região mais úmida do Brasil, apesar que nós temos algumas regiões do litoral brasileiro que chove muito, principalmente por influência de serras, que essa serra não deixa essa umidade tanto para o interior e provoca mais chuva ao longo do litoral, ok? Bom, aí nós chegamos no terceiro tipo climático, que é o tropical típico. Gente, típico por quê? Quando você fala em clima tropical, você lembra dele. Ora, aonde aparece esse clima? Região central do Brasil. Galera, esse é o nosso clima, o clima da região centro-oeste, predominantemente o centro-oeste. Como é o nosso clima? É um clima quente o ano inteiro. A gente nem percebe quando muda a estação do ano, você nem percebe, porque é calor, você só sente a variação de temperatura quando entra uma frente fria, certo? Mas ele tem uma característica muito marcante, como todo o clima tropical. Ele é quente,
com duas estações bem definidas. Eu tenho uma época de seca e eu tenho uma época de chuva, certo? Então, mesmo que você não perceba a variação de temperatura, você sabe que tem uma época que chove muito aqui na nossa região e tem uma época de bastante seca. Ora, quando que é época de seca? Na época do inverno, meio do ano. Inicia no outono e no inverno. Então, lá para o mês de julho, agosto, época de seca, ventania, poeira, certo? E na época de chuva é durante o verão. Final e início do ano, aquela coisa de chover quase todos os dias. Então, como é um clima tropical ou tropical típico, ou poderia ser chamado de tropical semiúmido, ou poderia ser chamado de tropical continental, é a mesma coisa. Só tropical, ou tropical típico, ou tropical semiúmido, ou tropical continental. Ele está falando do mesmo clima, que é o clima que predomina em toda a região central do Brasil. Como ele é? Clima quente, com chuvas de verão e secas de inverno. De boa? Vamos lá. Próximo clima, tropical semiárido. Primeiro que você falou semiárido, você já pensou num lugar mais seco. Ora, como que é, aonde aparece o tropical semiárido? Ele vai aparecer no sertão nordestino. No sertão nordestino. NE, sertão no Nordeste. Lá no interior do sertão, no interior da região, certo? Gente, é o clima mais seco do Brasil, tá? Cuidado com uma coisa, isso não quer dizer que no sertão não chova. Chove sim, só que chove pouco e a chuva é irregular. Então, como que é esse clima? Ele é um clima quente, com chuvas. Nossa, se ele usa mais chove? Sim, chuvas escassas e irregulares. Ora, quando é que chove muito no sertão? O período de chuva começa no outono e início do inverno, certo? É diferente do nosso, a chuva é no verão. Aqui não. Essa chuva, ela vai ser concentrada durante o outono, ok? E aí no inverno começa a diminuir o ciclo da chuva, quando começa a primavera, verão, é o auge da seca. Gente, é o clima mais seco do Brasil, é o tropical semiárido, ok? Bom, tropical de altitude. Ora, o nome já diz. O que vocês perceberam? Que todos os quatro são tropicais. Esses três eu coloquei, ele é quente, ele é quente, ele é quente. Ora, por quê? Porque ele é um clima tropical. O clima tropical é quente, porque ele está na zona tropical, uma zona quente. Porém, esse aqui também deveria ser quente. Porém, eu vou ter um fator interferindo, que é a altitude. Ora, onde vai aparecer o clima tropical de altitude? Em regiões serranas. Ou seja, em alto de serra, em regiões mais elevadas, tá? Clima de São Paulo, tropical de altitude, tá? Regiões serranas de Minas Gerais, tropical de altitude. E esse clima, ele vai ser um clima com médias amenas. Como assim médias amenas? Aqui que é uma temperatura amena, não é nem quente, nem tão frio. As temperaturas elas são mais baixas e geralmente na época de inverno a temperatura cai bastante. Então algumas cidades, por exemplo, como por exemplo Campos do Jordão, por que atrai tanta gente Campos do Jordão, né? Petrópolis no Rio de Janeiro, porque são cidades que estão em regiões de serra. E aí, durante o inverno, a temperatura cai bastante e faz aquele friozinho gostoso, aquela que o pessoal geralmente consegue e vai, né, quando pode viajar para essas regiões, tá? Tropical de altitude. E aí, o sexto clima brasileiro, que não tem muito nada a ver com o clima do Brasil, é o subtropical. Gente, subtropical eu sempre falo, lembre assim, ó, lembra de sob. O que é sob? Abaixo alguma coisa. Subtropical, abaixo do trópico. Qual é a região? Vai ser a região sul do Brasil. Certo? Eu estou falando de quem? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? E este clima, por estar numa zona temperada, ele não é temperado, tá?
Eu falo que o clima subtropical é uma transição do tropical para o temperado. O clima subtropical, ele vai ser aquele clima que vai ter as 4 estações bem definidas. Como assim, Celilza? Ora, significa que você vai perceber, primavera começa a aquecer, verão é quente, outono começa a esfriar, inverno é frio com possibilidade de nevar nas regiões altos de serra, ok? Então, o que a gente observa? Que o Brasil tem uma diversidade climática muito grande. E isso graças ao tamanho brasileiro, né, as dimensões continentais que o país tem. Mas perceba que tirando o subtropical, que tem uma característica mais parecida com um clima temperado, parecida, mas não igual, os outros climas brasileiros são predominantemente quentes e úmidos, ok? E isso tem uma relação com os fatores que interferem nos climas do Brasil, ok? Bom, então nós vamos encerrar por aqui a nossa aula, certo? Aula número 4, nós vamos dar sequência a outro aspecto natural, que você vai descobrir só na hora, ok? E aí, pessoal, não esqueça, inscreva no meu canal, tá? Para você estar recebendo ali, né, a nova aula que a gente vai dar continuidade na próxima vez, ok? Beijo para vocês, bom ver vocês aqui, vamos lá? Vamos continuar e vamos gabaritar o Enem. Beijo, gente, e tchau, tchau.